Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, caros comentadores. Aqui estamos para mais uma edição do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias, aqui nos encontramos para debater alguns dos assuntos da atualidade local. E hoje, passados que estão 50 anos sobre o 25 de Abril, aqui vamos nós falar sobre esta data, o que mudou, o que era o passado, o que foi o pós-25 de Abril. Vamos falar um pouco sobre aquilo que é também, no fundo, a vivência de cada um de nós. Começando então por dizer que em estúdio temos sempre Vítor Cavalheiro do Partido Socialista, Cátia Pinto pelo Partido Chega e João Carlos Almeida pelo PSD. Começando já então por falar sobre esta data, Vítor Cavalheiro é daqueles que têm uma memória mais viva sobre esta mesma data. Sim, então boa tarde, cumprimentar a Cátia, o João Carlos Almeida, o Luís Caio e os ouvintes da Rádio Condestável. Sim, serei daqueles que viveu a sério o 25 de Abril, porque efetivamente já tinha alguns anos, né? Já estava na tropa na altura do 25 de Abril, estava exatamente no quartel-general de Tomar, quando se deu o 25 de Abril, já tinha passado antes o 16 de Março também com alguma turbulência, nessa altura foi quando se iniciou a primeira tentativa de revolta dos militares. Eu, por acaso, estava no quartel-general, mas tinha vindo para Sernache, para a minha terra, e tive que regressar com alguma urgência, porque entrou tudo em ebulição na altura. No 25 de Abril, como já estava na tropa também, e já havia esse pressentimento, estava no quartel-general, nós já sabíamos mais ou menos o que é que ia acontecer, embora o quartel-general de Tomar foi sempre um bocado resistente ao 25 de Abril. Aliás, foi de lá que saiu um brigadeiro, quando foi no 16 de Março, para travar a coluna que tinha saído das Caldas da Rainha. Há uma pessoa nessa altura, que é aqui do Conselho também, que ainda acabou por estar preso, que também acho que podia ter tido algum, não é protagonismo, mas lembrei-me dele várias vezes porque ele esteve preso, ia na coluna do 16 de Março e depois esteve preso, que é o Armando Vaz. Depois regressou ao quartel-general e efetivamente quando aconteceu o 25 de Abril nós estávamos no quartel-general, continuamos fechados no quartel-general, até que veio alguém da Escola Prática de Cavalaria, passado um dia ou dois, e mandou abrir as portas e consumou-se também naquela altura, porque houve algumas unidades militares na altura que tiveram, não é resistência, mas ficaram também naquele impasse. E o quartel-general de Tomar foi um deles, porque era a região militar centro, na altura. Foi, como eu digo, era um tábulo-general, havia ali, portanto, aquela zona toda pertencia à região militar de Tomar, mas ali foi tudo pacífico, a minha guerra também foi pacífica. De qualquer modo, houve uma transformação radical relativamente àquilo que era antes do 25 de Abril, e eu, nessa altura, já tinha um ano e tal de tropa, não é? Já tinha ido para a tropa em janeiro de 1973, e estamos a falar em abril de 1974. Não tinha sido mobilizado, por acaso, para o ultramar. No meu curso não fui, pronto, eu era ferroviário miliciano na altura. Desculpe interromper, mas o Vítor Cavalheiro, no tempo que fez tropa, então, era 4 anos ainda. Era 4 anos, qual 2 seria para a guerra. 2 para a guerra, exatamente. Quer dizer que estava destinado, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, também a parar lá, não é? Eu acabei por andar 3 anos na tropa, mesmo assim. Não chegou bem, mas 3 anos. Mas, efetivamente, o meu destino naquele tempo era, à partida, seria ir para uma das colónias, para Angola, Moçambique ou Guiné, pronto. Não fui também, já um bocado tarde. Provavelmente já não iria, ainda que não tivesse acontecido o 25 de Abril, porque aquilo também tinha a ver um pouco, nós também não éramos muitos, eu era da administração militar, tinha a ver um pouco também com a classificação que nós obtínhamos nas formações e tal. Provavelmente teria sido bem classificado, digo eu, não sabia, também não nos diziam, e fiquei por ali. Aliás, estava no quartel-general e não estava à espera já de sair de lá. Foi onde eu passei a grande parte da tropa. Foi portanto, falando do 25 de Abril, foi efetivamente uma mudança radical.
até mesmo a nível, falando a nível militar, foi uma transformação brutal também, porque com alguma indisciplina na altura, a mistura também, toda a gente sabe o que aconteceu, no pós-25 de Abril, pronto. Porque a liberdade conquistada depois não se sabia limites. Pois, a liberdade perdeu-se também provavelmente ali algum controle, embora o 25 de Abril foi uma coisa espetacular, valeu a pena e ainda hoje vale a pena. Por exemplo, a Cátia se calhar não pode fazer, pode lembrar-se, ou pode ter uma ideia, ou pode ter lido muita coisa relativamente àquilo que era, mas quem passou de uma fase para a outra tem uma noção exata daquilo que se passou, não é? Daquilo que era o antes e o pós-25 de Abril. É evidente que naquela altura houve ali um período de revolucionário em que valia tudo, até mesmo a nível militar. Os militares andavam de qualquer forma, cabelo grande, como eu cheguei a andar, ainda depois do 25 de Abril. Na altura usávamos calças à boca de sino, ainda cheguei a andar militar, com calças desse género. Aquilo perdeu-se um bocado também, essa compostura militar. Mas pronto, houve sempre alguma ordem e as coisas não descambaram. Pronto. Agora, aquilo que foi relativamente à vida do 25 de Abril, não, eu, portanto, como passei por estas fases, não tenho nenhuma dúvida que o 25 de Abril foi realmente muito bom. Foi uma revolução que trouxe muita liberdade, que trouxe democracia, embora às vezes, como nós sabemos, quer a liberdade, quer a democracia, muitas vezes tem alguns problemas, são beliscadas, mas não tem comparação com aquilo que era antes no período no Estado Novo. Portanto, não tem comparação possível. Muita gente, quem viveu antes e depois, às vezes faz-me alguma confusão a ver pessoas que eu conheço e que viveram também antes do 25 de Abril com algumas situações complicadas, famílias numerosas, com algumas dificuldades, o que era normal. Quando íamos para a escola, eu andei aqui na escola em Sernaste do Bom Jardim, como toda a gente sabe, andei na escola, havia pessoas que que iam descalços para a escola naquele tempo, e hoje, felizmente, isso não acontece. Nós sabemos que, pronto, houve aqui uma transformação enorme e isso não acontece. E a mim às vezes faz-me alguma confusão de ver pessoas que passaram essas fases todas e que hoje contestam o 25 de Abril. Isso é que me faz uma confusão enorme. Dizer que isto piorou, não, isto não piorou. Há coisas que realmente não correm tão bem, ou há arestas a limar. No pós-25 de Abril, nós sabemos, situações conturbadas, mas o 25 de Abril trouxe realmente uma qualidade de vida enorme, muito maior para as pessoas, embora nós sabemos que há contestação nisto. O que eu estou a dizer, há muita gente que não concorda, mas não tenho nenhuma dúvida, a Cátia não pode... Quem vive, eu estou a dizer, vivi 20 anos antes do 25 de Abril. Eu já há bocadinho estava aqui a dizer, ia para a minha casa, que era aqui em Sernache, num carreiro, com rodados de carroças, terra batida, não tinha luz, não tinha água, não havia água canalizada, não havia luz elétrica, portanto, eram essas coisas todas. Portanto, e o 25 de Abril, a partir do 25 de Abril, com o poder local também, que a gente às vezes fala aqui, nós andamos aqui, e nós que estamos no poder local, estamos aqui por essa razão, mas o poder local teve realmente também uma importância enorme no desenvolvimento das freguesias, das aldeias, dos concelhos, do país, etc. Tudo isso foi muito importante e há aqui uma diferença realmente substancial, quer em termos de qualidade de vida, quer depois nas outras coisas todas que podemos ir falando, a nível da saúde, da educação, etc. João Carlos Almeida, a memória que terá deste dia será ainda um pouco ténue, digamos assim. Ora, cumprimento a Cátia, o Vítor Cavalheiro, o Luís Fiscaia e o auditório. Sim, eu tinha 7 anos e eu cessei do que se passava nesse tempo, era pela informação que tenho, não pela vivência, porque eu com 7 anos andaria na escola no Mourisco,
Portanto, as aldeias ainda tinham as escolas a funcionar na altura, não é? Ainda se misturavam com os graúdos, que iam repetindo, e nunca mais saíam da escola. E nós cruzávamos com aqueles grandalhões que ainda lá estavam e que nos cruzávamos. A escola era a mesma. Isso eu lembro-me perfeitamente. Lembro-me das brincadeiras que fazíamos depois da escola, que era quando chovia, fazer escorregas para aqueles relevados dos olivais, e chegámos a casa todos cheios de lama, essas coisas que hoje os miúdos não fazem, porque têm outras coisas. E o que eu noto mais era, nós vivíamos num circuito muito fechado. Nós vivíamos, porque sabemos hoje, eu, porque não tinha essa experiência, já nós no país vivíamos fechados o país não se desenvolvia e, portanto, era um país atrasado, não se abria ao exterior, nem queria que as pessoas fossem muito informadas. Portanto, era isso que passava. Mas nós não éramos informados porque não havia comunicação. Nós não tínhamos nada que nos informássemos. Nós vivíamos... Ora, se o país já por si já é fechado, nós no interior ainda mais fechados estávamos, não tínhamos acesso a qualquer tipo de informação. E, portanto, eu não dei conta da passagem do antes e do depois do 25 de Abril, com a idade que tinha, não dei sequer conta disso. Tomara eu ter informação de outras coisas mais úteis, que hoje os miúdos com a mesma idade já têm acesso a tudo e mais alguma coisa. E, portanto... a imagem que eu tenho não é zero. Por isso é que eu digo que a lembrança e digamos que as comemorações do 25 de Abril devem acontecer, agora foi com mais ênfase porque é aos 50 anos, mas devem acontecer sempre, até para dar a informação aos mais novos, aos nossos filhos, e à Cátia, que não estou a falar, a Cátia já vai falar, então nem sequer era nascida, mas tem que dar valor, porque nós entramos e depois houve os tais abusos, já foram aqui falados, do pós-25 de Abril, que as pessoas pensavam que, afinal de contas, depois já podiam fazer tudo e mais alguma coisa, mesmo não respeitando os direitos dos outros. E a nossa liberdade termina quando a liberdade do outro começa, como dizia o tal filósofo francês. E podemos opinar, inclusive, na vida dos outros, desde que não respeitando cada um. Agora... isto foi, de alguma forma, ultrapassado e houve esses tais abusos. O meu pai fez a Guiné, ainda esteve na tropa na Guiné, por isso que eu estava a perguntar ao Vítor Cavalheiro, que estando na tropa, seriam 4 anos, 2 dos quais seria na guerra. E, portanto, havia também essa questão, era que a juventude perdia 4 anos da sua vida, além que eu também fiz serviço militar obrigatório ainda, sou do tempo que fiz 1 ano, e eu acho que o serviço obrigatório foi um alívio para quando acabou, mas eu acho que faz falta à juventude. Ou seja, a disciplina que nós temos, e depois aquilo foi reduzindo o tempo até um limite, que acho que até chegou aos 4 meses, se não me engano, que já não era, aquilo era praticamente uma recruta e mais nada. Mas pelo menos isso, a recruta, que é onde nós temos uma vivência de respeito e de digamos, disciplina, que se calhar, pelo menos o tempo de recruta de tropa, os jovens deviam passar por lá para terem alguma disciplina que hoje em casa acabam por não ter. A liberdade. E muitas vezes o que põe em causa a democracia é o excesso, o que as pessoas pensam que têm direito a um excesso de liberdade, prejudicando os próprios direitos, porque pensam que muitas vezes só têm direitos e não têm deveres. E, portanto, não pela vivência, mas depois porque fui interiorizando e informando, o facto está... É visível as vantagens, e pelo país atrasado que nós tínhamos. Eu lembro-me de que nós não tínhamos nada, não tínhamos casa de banho, não tínhamos muito menos água canalizada, não era uma miragem. Eletricidade já era bem graúdo quando começou a ter eletricidade na terra. Inclusive, lembro-me que quando tivemos a possibilidade de ter energia, tínhamos que atravessar com
havia necessidade das infraestruturas elétricas atravessarem terrenos, e eu lembro que vinha das Almas da Arnoia, havia um PT e há nas Almas da Arnoia, e para vir eletricidade para o Mouros tinha que atravessar ali os terrenos, que na altura era dali da família da Arnoia, e que eram donos praticamente dos terrenos todos ali à volta, não é? E que não queriam permitir que as linhas atravessassem. Então, em democracia, o povo levantou-se e foi para o terreno, para o pinhal, cortar pinheiros para onde havia de passar a linha elétrica. E, portanto, de facto, foi uma manifestação do povo para ter acesso a um bem de primeira necessidade. Bem esse que, se fosse antes do 25 de Abril, ainda hoje não tinham eletricidade. Ainda hoje não tínhamos, provavelmente nem sequer se atreviam a fazer o que fizeram. Eu lembro miúdo ainda a andar lá junto dos graúdos e a assistir àquilo. Eu próprio inventava ali umas coisas, cheguei a ter uma bateria de automóvel ligada para ter luz no meu quarto, andava para ali a inventar umas coisas, e cheguei a ter eletricidade no quarto com a bateria, portanto, e tínhamos uma bateria e chegámos depois a ter uma televisão a preto e branco ligada também à bateria do automóvel, e onde se juntava meu pai, na altura, os meus pais já tinham ali, não na nossa casa, mas numa outra casa alugada, um estabelecimento onde tínhamos essa televisão e onde as pessoas iam a ver alguns eventos, como a tourada, como uma coisa que na altura era das mais importantes que corriam na televisão, pouca coisa que nós tínhamos, tudo o que corria era importante, que era a Eurovisão, que era vista, era um impacto nacional. E portanto, tenho esta vaga ideia, do fundo, já depois do 25 de Abril, ou seja, do desenvolvimento que nós começámos a assistir no 25 de Abril. Eu lembro-me, em determinada altura, ir a um casamento, pronto, é até triste dizer isto, mas nunca tinha visto um rolo de papel higiênico. Nós também não tínhamos casa de banho. Eu disse, mas o que é? Eu via aquilo, então... Portanto, é anedótico quase saber o atraso que nós tínhamos, principalmente nos meios rurais que vivíamos, porque provavelmente da metrópole de Lisboa e do Porto tinham acesso a outras coisas e as coisas chegaram muito mais cedo e todas as novidades chegavam ali. Nós não. Portanto, não tínhamos informação, não tínhamos meios, não tínhamos nada. Portanto... E pronto, tudo isto foi... Eu lembro-me, não vivi, mas lembro-me de as pessoas que usavam o isqueiro tinham que ter uma autorização. E porquê? Depois eu questionava, mas porquê? Qual que era o problema do isqueiro? Era para proteger a indústria dos fósforos em Portugal. Penso que era isso. Não era... Surgiu a Coca-Cola, não era permitida em Portugal, portanto nós estávamos fechados no mundo, e nós sabemos, no fundo, isto faz-me lembrar hoje ainda uma realidade que existe, que é aquele país que está dividido a meio, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Aliás, vamos por outro, só para que os jovens muitas vezes possam pensar o que se passa nos países da Europa ou do mundo, também podem ser um exemplo. A Alemanha também tinha o muro a dividir as Alemanhas. A Alemanha comunista não se desenvolveu. Ainda hoje, depois do muro cair há tantos anos, ainda há problemas que se mantêm, que não conseguiram o mesmo desenvolvimento que na outra parte. E portanto, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte está a diferença. Eu quase comparo o que nós éramos no Estado Novo, comparado, é quase como a Coreia está a viver hoje. Está fechado ao mundo, e quem sofre com isto é o povo. Portanto, o povo que não tem acesso a nada, que não tem informação, não tem conhecimento sequer, muitas vezes, do que se passa no exterior. E depois, olha, vamos falar mais sobre isto, mas também depois para a Cátia falar,
os direitos das mulheres, já agora, que eu também não dava conta, mas a mulher era a fada do lar, não podia mostrar o umbigo na praia, não podia ir para o estrangeiro sem uma declaração escrita do marido. Não tinha direito a voto? Não tinha direito a voto se não tivesse o ensino secundário. As que estudavam ainda tinham, mas as que estudavam eram tão poucas. O povo em geral era analfabeto, mais de 30%. As mulheres seriam... sim, se calhar é um número... mas analfabeto puro. Não tinham acesso a qualquer tipo de ensino, nem sequer iam à escola primária. As mulheres era pior. Depois, digamos que esta não terem sequer quando... Portanto, seria a fada do lar, a esposa e a mãe, não é? Portanto, tomar conta da casa seria o indicado para elas. E, portanto, eu acho que os jovens e a geração dos nossos filhos têm que ter conhecimento disto, porque, como dizem, a democracia não é perfeita e está sempre a ser alimentada. Nós temos que, no fundo, não permitir que os perigos da democracia possam crescer. E também para termos a noção que o excesso de liberdade prejudica a própria liberdade. E nós temos que saber até onde é que podemos ir, onde é que temos que parar. E estes jovens de hoje perdem um bocadinho a noção, porque a partir do momento em que a liberdade de uma pessoa limita a minha liberdade, estão a pôr em causa a própria liberdade. E isso acontece, como nós sabemos, constantemente, a nossa liberdade ser posta em causa por outros que pensam que têm mais liberdade do que nós. Portanto, e é isto que se calhar tem que ser ensinado, tem que ser divulgado, para que eu fiz a transição, o Vítor Cavalheiro viveu, os nossos avós viveram, mas se calhar, pronto, vamos lá ver, as pessoas não deram conta, se calhar, a diferença entre liberdade, porque havia a PIDE, nós tínhamos de ter cuidado ao dizer alguma coisa, porque havia os informadores em todo o lado, nós não sabíamos, eles andavam por aí, à civil, não é? O nosso amigo podia ser da PIDE, sem nós conhecermos. Mas as pessoas, se calhar, do meio rural, já eram tão pobres, só empregos não havia, viviam à conta talvez só da jorna, da agricultura, de algumas famílias, uma ou outra mais rica, onde trabalhavam. Aliás, que não havia ordenado mínimo. Os patrões pagavam... Não havia ordenado. Pagavam o que entendiam. Aliás, eu tenho muitas pessoas a dizer que trabalhavam para comer, para terem alimentação. Ganhavam o dia na altura. Aquelas pessoas que davam o presunto para levar mais carne gorda, quando matavam o porco, e o porco já era, na altura, se calhar quem tinha... a questão do pão, dividir uma sardinha para dois. As pessoas hoje, e portanto, têm que ter noção de uma coisa, isto evoluiu para bem. Os saudosistas dizerem havia de haver um Salazar, provavelmente o que me choca é que muitas vezes são pessoas mais velhas do que eu a dizer isto. A pobreza de hoje não tem nada a ver com a pobreza de antigamente. Um pobre hoje não tem as dificuldades, além de poder ser pobre, ter as suas dificuldades. A pobreza de antigamente é aquela questão de não ter sequer sapatos ou botas, ou quando tinha as primeiras botas, pô-las às costas para poupar. Também há esses relatos que a gente vai ouvindo. O caso que agora me ocorre, o caso do antigo presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, que vinha da passaria e trazia as botas às costas e depois, quando chegava perto da Sertã, é que as calçava. Ele contou isso várias vezes. Mas conforme foi digamos que essa vivência dele, muitos nós ouvimos falar disso. E portanto, esta era de facto uma pobreza em que... Pronto, o meu avô morreu cedo porque andava nos poços, fazia
as condições, muitas vezes, de alimentação e do trabalho duro. Por isso, ainda hoje, nós temos a vivência de muitas famílias que têm problemas de álcool, porque antigamente, se calhar, na falta de comida, era aquilo que eu também ouço falar, que se fazia, e todos nós ouvimos falar, das sopas de cavalo cansado, que era pão com vinho, e em determinada altura, um rapaz jovem, morreu jovem, e eu cheguei-lhe a dizer, era alcoólico, fez uma tentativa de 2 ou 3 tratamentos e não conseguiu ultrapassar. Ele ultrapassava em determinada altura, mas depois começava outra vez a beber, ainda é pior. E eu disse, porque é que não pensas que estás-te a prejudicar, não fazes um esforço maior para deixares de beber, que sabes que... E ele só me disse assim, sabes, é que eu já era criança, já me davam essas sopas. E, portanto, não é fácil de ultrapassar. E, portanto, essa era a pobreza que hoje em dia a gente queixa-se, e às vezes não temos as condições todas, é certo, mas, de facto, era uma pobreza muito rude e hoje nós só podemos estar agradecidos ao desenvolvimento que tivemos. E dizem ainda que os 3Ds, um dos Ds, o desenvolvimento, ainda não atingimos. Nós atingimos o desenvolvimento. E depois de entrarmos na Europa, depois de entrarmos na moeda única, nós estamos num meio que não estamos fechados sobre nós próprios. Pois se todos estivéssemos fechados sobre todos esses acontecimentos, nós éramos uma ilha deserta com muito mais dificuldades. Tudo isto nos veio ajudar. E tudo isto foi graças a nós termos uma democracia consolidada, não perfeita, não segura, porque temos de ter sempre esses cuidados, mas temos de ter isso sempre em linha de conta e transmitir esses valores, que é esses valores que eu acho que faltam muitas vezes aos jovens, que hoje perderam o respeito pelos professores. Antigamente um professor era um senhor, era respeitado. Eu ainda fui um professor muitos anos. E na altura ainda, digamos que ainda se conseguia ter algum respeito pelos alunos. Isso agora ainda está pior. E muitas vezes nas escolas dos grandes centros ainda é pior, porque os miúdos das aldeias e do meio rural ainda têm penso que ainda, posso estar a ser injusto, mas digamos que não têm acesso a situações que os torna mais agressivos, mais desobedientes. Mas, de facto, hoje ser professor é uma tarefa muito mais complicada. Também porque se criou regras, e bem, de respeitar os alunos, mas que isso não se continuou a ver da parte dos alunos. E perdeu-se aqui alguns valores que, se calhar, é essas pessoas saudosistas que dizem que havia de haver outro Salazar. Mas não é por aí. Isto tem que se resolver de uma outra forma. O respeito e saber onde é que é os limites de cada um, não é por uma ditadura, é por outros caminhos que eu acho que nós temos que aprender. Avançamos então agora para escutar também, Cátia, estes 2 testemunhos que aqui tiveram, olhando para si com 20 e poucos anos, parece quase tudo uma miragem. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar o Luís Biscaia, os meus colegas e todos os nossos ouvintes. De facto, depois destes 2 testemunhos, a única coisa que posso dizer é que eu e a minha geração somos uns sortudos por nunca termos passado por estas situações e por termos tudo à mão de semear e tudo ao nosso alcance. E às vezes não conseguimos, é porque não nos esforçamos para tal. E isto da liberdade dos 50 anos do 25 de Abril deve ser algo que devemos ter sempre bem presente junto de nós e principalmente transmiti-lo aos jovens para que eles nunca se esqueçam, porque nós vemos os jovens hoje em dia, era como o meu colega estava a dizer, que os jovens têm demasiada liberdade, não a querendo tirar, têm demasiada liberdade, ou se calhar não têm noção
das coisas como eram e como agora nós pomos e vivemos as situações, porque nós vemos muitas das vezes, às vezes quando dizemos algo que achamos que deve ser assim ou que deve ser dito e temos alguém ao nosso lado que não concorda com isso, somos quase espezinhados, maltratados por dizermos aquilo que pensamos ou achamos. E lá está, a liberdade deve ser preservada e não devemos tentar tirar a liberdade do outro só porque não concordamos com a mesma. Cada um tem direito à sua opinião e devemos a respeitar. E deverá ser sempre dessa forma. E depois lá está, o 25 de Abril, e principalmente esses 50 anos do 25 de Abril, representa tudo aquilo que nós vivemos hoje. Aliás, o facto de nós estarmos aqui presentes hoje é uma vitória, acaba por ser uma vitória, porque se fosse há 50 anos atrás nem sequer era permitido estarmos aqui. Portanto, é algo benéfico, algo que nós temos que saber prezar. Depois também a liberdade de imprensa, hoje em dia talvez esteja um bocadinho aquém, não é? Mas acaba por ser uma liberdade que temos direito, que as pessoas têm direito, que a própria imprensa também tem direito. Depois vivemos num país com eleições livres, onde as pessoas podem votar e exprimirem quem querem votar e em que partido irão votar, o que não acontecia antigamente. Aliás, também já foi falado aqui que as mulheres não tinham direito ao voto. Portanto, hoje em dia as mulheres têm direito ao voto. O papel da mulher em si tem uma posição e uma relevância muito mais importante e tudo aquilo que a mulher representa. E depois também temos as reformas significativas que nos diversos setores, e tudo isso veio trazer aquilo que nós somos hoje, todo o caminho que fizemos. O facto de termos entrado na União Europeia veio-nos trazer uma vantagem enorme, e é isso que nós temos que pensar e temos que transmitir, temos que levar este dia para o resto das nossas vidas e ensinarmos os nossos jovens, todas as gerações e aquelas que virão, aquilo que é o 25 de Abril e mostrar-lhes aquilo que efetivamente é o 25 de Abril. Depois também temos que defender e mostrar às pessoas aquilo que é defender os valores democráticos, porque muitas das vezes nós achamos que a democracia, vivemos numa democracia ou temos sempre uma democracia quando quisermos, mas a realidade é que a democracia tem que ser alimentada e temos que trabalhar nisso para podermos manter este Estado livre. Depois a justiça, que muitas das vezes nós sabemos que a justiça falha, mas temos que lutar para que haja justiça, para que possamos viver em justiça e também pela igualdade, que é o mais importante. E depois dizer também que eu sei que as pessoas de esquerda não gostam muito, mas devemos comemorar o 25 de Abril e o 25 de Novembro, porque são duas datas bastante importantes e tudo isto... todas essas duas datas tornam aquilo que nós somos hoje, um país efetivamente livre, porque o 25 de Abril foi importante para cessar um regime autoritário e construir novas liberdades, mas o 25 de Novembro permitiu estabelecer um regime político da democracia, e eu até acho que nós deveríamos afirmar, quando às vezes dizemos fascismo nunca mais, eu acho que nós devíamos acrescentar que é o fascismo e o comunismo nunca mais, porque o fascismo destruiu e o comunismo também destruiu. Depois assim veio-se o 25 de Novembro. E o meu colega estava a falar nos 3Ds, e de facto eu, sendo da geração mais jovem e vivendo nesta geração, felizmente não vivi na realidade em que ambos viveram, mas vivo nesta realidade, e na parte do desenvolver, eu acho que nós ficámos um bocado parados no tempo. Desenvolvemos, e foi muito bom nós desenvolvermos, mas ficámos parados, porque se nós olharmos neste momento, ao dia de hoje, olharmos para o nosso país, nós percebemos que houve alguma coisa que falhou. As instituições falharam, os políticos falharam, e se nós formos olhar depois dos 50 anos de Abril
e olharmos com uma visão crítica para o país, nós olhamos para a educação e vemos uma educação que os professores estão cansados, os professores não conseguem, não aguentam mais, não temos professores novos, porque a própria profissão de professor não é atrativa, talvez se deva, e como o meu colega estava a dizer, à liberdade, ao excesso de liberdade, ou à falta de respeito que as crianças hoje em dia têm pelos professores. Depois temos a nível de saúde o caos que nós já conhecemos, e aliás estamos cansados de falar nisso nos debates. Ainda recentemente falámos pela falta de médicos na SAP, mas tudo isso, a educação, a saúde, o nível de infraestruturas, a situação dos jovens, que é impossível, e eu na Assembleia Municipal até disse que hoje em dia ser jovem, formado e independente era um sonho inacessível, e de facto é mesmo um sonho inacessível pelo valor das rendas da habitação, pelo valor em que o custo de vida está, depois também pelos impostos, que a maior parte do ordenado é para pagar impostos, e quando vamos a ver, o ordenado não chega para as despesas que são necessárias, e chegamos a um ponto em que se calhar devemos olhar para um destes Ds e pensar como é que conseguiremos desenvolver ainda mais Portugal e tornarmos esta democracia e esta liberdade em algo mais ou melhor na situação que eu estive a falar, da educação, da saúde, tornar estes problemas que agora têm vindo a existir em problemas resolvidos, e em que consigamos dar o conforto de vida às pessoas, porque nós estamos a chegar a um sufoco tão grande que é impossível permanecer em Portugal. E eu como jovem, e passando por essa situação, e olhando para todos os outros jovens, sei aquilo que é, e acho que nós precisamos de pegar no nosso país e levantá-lo e torná-lo um país como era há uns anos atrás. Vítor Cavalheiro, escutamos aqui o testemunho de alguém que está a passar as dores de um país que passou 50 anos a viver em liberdade, mas que, e como foi dito e como é dito, a democracia é algo que tem que ser alimentada, e pelos vistos está nesta altura, se não está com fome, estará lá muito próximo. Pois, aqui são duas visões. A Cátia eu concordo, aceito a visão e a opinião dos jovens, dos mais jovens, que não tiveram... Agora, falando concretamente no 25 de Abril, nós falando numa data... Eu, portanto, não posso dizer que está tudo bem. Evidentemente que não está, nós sabemos que não está. Portanto, o 25 de Abril trouxe tantos direitos, tanta igualdade, apesar de ainda haver tão pouca igualdade. Há muita coisa que o 25 de Abril trouxe, mas que falta concretizar efetivamente. E que eu acho que nós temos que lutar por isso, não é? Os mais jovens e os mais idosos e tal. Mas fazendo comparações, por exemplo, a Cátia falou, eu aceito que neste momento vivamos alguns momentos conturbados, a nível da saúde, a nível da educação, a vários níveis, mas comparando isso com aquilo que foi o passado, quando falamos do 25 de Abril, com aquilo que foi 50 anos de Abril, é incomparável. Nós, eu não estou a dizer que não é voltar àquele tempo. Nós estamos numa fase completamente diferente. E o facto do Vítor ter atravessado essa pode fazer esse paralelismo, ao passo que no caso da Cátia, quando nasceu já tínhamos a liberdade e já... A Cátia vê a atualidade e vê bem que realmente há situações conturbadas, a nível da saúde, a nível da educação, etc. Mas eu vejo noutro prisma, comparativamente à saúde, falando na saúde, em Sernache do Bom Jardim havia um médico, era o doutor Farraia. No meu tempo, quando eu era miúdo, um médico era o doutor Farraia. Não havia mais ninguém. As pessoas tinham que ir ao médico, as mães com os filhos ao colo, o doutor Farraia fazia o favor de ir à casa da ABC ou D. Não havia rigorosamente mais nada. Não havia... Direitos, a maior parte das mulheres... Não, mas estou a dizer... Mas, a maior parte das mulheres tinham os filhos em casa. Pronto, é isso. E eu não estou...
por isso temos que ver isto, a Cátia vê no prisma dela, porque eu acho que aqui há muitos jovens atualmente também não querem fazer um pouco a retrospectiva daquilo que foi o antes do 25 de Abril. Portanto, então agora nós sabemos que o 25 de Abril, quando aconteceu, foi muito bom, a todos os níveis, a nível social, a nível económico, etc. Agora realmente tem fragilidades, como nós sabemos, não é? A democracia é frágil. Porque nós para a vivermos, temos que aceitar também a opinião dos outros. Não é só a nossa opinião que é válida, a opinião dos outros também é válida, e é que é a democracia, e nós muitas vezes estamos em desacordo em muitas coisas. Mas comparando a vida em si, não havia reformas. Naquele tempo não havia reformas, não havia lares. As pessoas ficavam em casa, não tinham. Hoje há lares, felizmente que há. Nós agora estamos a criticar que os lares, há incapacidade dos lares receberem há pouca oferta nos lares. Antigamente não havia, pronto. Futuramente haverá demasiados lares para as pessoas que irão. Mas agora não há. A educação era só dos privilegiados. Quem é que estudava naquele tempo? Pouca gente estudava. Hoje é evidente que as pessoas, a Cátia falou em algumas situações, ou João Carlos Almeida, se calhar, pronto, e depois a liberdade não é a libertinagem como nós muitas vezes dizemos, não é? A liberdade também não dá direito a passar por cima de toda a folha, que é o que muitas vezes acontece. Isso também não é liberdade. A liberdade tem regras também. Mas comparar o que é hoje com o que era há uns tempos atrás, como o Luís Biscaia estava a dizer, eu faço mais essa comparação porque vivi estas duas situações. Eu às vezes falo com o meu filho, conversamos sobre a atualidade e aquilo que foi o que eu vivi antes do 25 de Abril. Eu ainda vivi muitos anos antes do 25 de Abril, foram 20 anos, não é? Portanto, estamos a falar numa altura em que passei aquela fase toda também da juventude, da educação, pronto, eu acho que é absolutamente incomparável. E aceito perfeitamente portanto, aquilo que a Cátia diz e que essa juventude muitas vezes diz relativamente àquilo que é o 25 de Abril. Há muita coisa que está mal, há muita coisa que as expectativas que as pessoas têm que depois que não se concretizaram. Custa-me um pouco mais a aceitar, por exemplo, a ouvir de algumas pessoas que viveram mais ou menos a minha juventude também e que dizem, e que na altura tinham nada, pronto, e que dizem que hoje é que é bom e tal. Quem é que tinha carro naquele tempo? Quem é que andava de carro naquele tempo? Hoje toda a gente tem carro, felizmente, ainda bem que é assim. Mas, pronto, quem é que tinha casas naquele tempo? Não é? Eram famílias numerosas, como eu já disse há pouco, pronto, tinham que sobreviver, porque o trabalho. Nós hoje temos, não estou a dizer que esteja o mundo laboral, com greves, com muita coisa. Naquele tempo as pessoas trabalhavam de sol a sol. Era quando nascia o sol até se pôr o sol. Pronto, era o trabalho. É totalmente diferente. Agora, é verdade que há muita coisa a fazer ainda a nível da democracia, porque a nossa democracia são 50 anos, mas segundo 50 anos, se calhar ainda é muito pouco para a nossa democracia. Nós partimos já numa fase complicada a nível ordenado mínimo nacional. Agora nós se nós formos ver comparativamente com a Europa, nós ainda estamos um bocadinho dos países mais envolvidos, estamos muito longe. Mas, de qualquer modo, para aquilo que era noutros tempos, são 820 euros neste momento. De qualquer modo, quer dizer, não é suficiente. Quem me está a ouvir provavelmente diz, isso é que é. Não é. Temos que continuar portanto, a trilhar este caminho, a resolver problemas, portanto, com os governos. Às vezes nem sempre acontece também, mas pronto, eu acho que é incomparável. Há bocadinho, quando eu estava a dizer dos médicos, eu fui, na altura, estamos a falar em 1976, foi quando vieram os primeiros médicos, vocês devem se lembrar, mais ou menos, Serviço Médico à Periferia, era assim que se chamava o programa na altura. E foi a primeira vez que vieram médicos que vinham cumprir o serviço médico, que eram enviados para a periferia no pós-25 de Abril. Pronto, e começou a haver
portanto, um serviço de atendimento permanente, que não havia, não é? Um serviço de urgência, um serviço de atendimento permanente. Começaram a haver o médico de família, com esses médicos que vieram para o serviço médico à periferia, e começaram a ser criadas as extensões de saúde, que não havia nada na altura, não havia nada. Onde é que havia saúde? Havia aqui em Cernache, havia na Sertã e havia em Pedrógão, que era o Dr. Raul Lima da Silva na altura também. Eram os sítios onde realmente havia alguma coisa a nível de saúde. Depois, quando vieram os primeiros médicos do serviço médico à periferia, isto foi evoluindo. Hoje estamos com alguns problemas a nível de saúde, é verdade, mas é incomparável com aquilo que se passava, com aquilo que se passava nesse tempo. E até porque a obrigatoriedade na altura dos médicos virem fazer o serviço médico à periferia obrigou a que muitos médicos acabassem por ficar nos locais, que é o caso da Sertão. Alguns que ficaram por cá, fizeram o serviço médico à periferia e depois acabaram por ficar. Agora é verdade que há muita coisa a fazer. O 25 de Abril tem uma evolução, tem esta fase toda e pronto, foi criado o Serviço Nacional de Saúde com o 25 de Abril, no pós-25 de Abril, como nós sabemos. Hoje felizmente qualquer pessoa tem direito à saúde. Antigamente não era assim, antigamente a saúde tinha que se pagar, para ir ao médico tínhamos que pagar, não havia outra alternativa. Agora é verdade, eu concordo com aquilo que a Cátia está a dizer, com aquilo que eu ouço muitas vezes a nível da juventude, que é principalmente para a classe mais jovem e para os mais idosos, para aqueles que também que estão pronto, numa vida com mais idade. Uma coisa que também tem sido, que foi uma vitória enorme. A mortalidade infantil, que é falada muitas vezes. A mortalidade infantil naquele tempo era enorme, mas era como a Cátia estava a dizer, nascia-se em casa, depois passou-se a nascer no hospital na Sertã e aqui em Cernache, na maternidade em Cernache, e agora já não se nasce nos hospitais onde realmente, felizmente, há condições para resolver problemas que possam acontecer. Lá está, devemos olhar para o 25 de Abril, perceber aquilo que se passou e melhorar cada vez mais. Exatamente. E transformarmos o nosso país e evoluirmos. A esperança de vida é muito maior hoje. Nós dizemos, hoje tenho 80 anos, ainda era novo. Antigamente 80 anos era velhíssimo, não é? Portanto, tudo isto foi graças ao 25 de Abril. Pronto, é isso que eu acho, é isso que nós não devemos esquecer, e porque algumas pessoas que lhe custa aceitar por outras razões. Aqui em Cernache nós sabemos que havia aqui pessoas que tinham um nível de vida muito, muito superior à grande maioria e que sentiram-se um pouco defraudados com o 25 de Abril, e eu também compreendo, portanto, a mágoa dessas pessoas, porque depois também houve aí muita situação, muito oportunismo do 25 de Abril. Também não, o 25 de Abril houve aí pessoas, não era para isso, mas houve muito oportunismo. Nós sabemos que houve muito oportunismo, desbaratamento, pronto, pessoas que ficaram com coisas que não lhe pertenciam, mas pronto, foi das coisas más, para além de muita coisa boa que aconteceu também nessa altura. E foi o 25 de Abril que nos permitiu entrarmos para a Europa e vivemos num mundo globalizado. João Carlos Almeida, podemos então olhar para aquilo que o Vítor estava a dizer e também a Cátia. Tudo isto são dores do crescimento, como eu também já lhe ouvi chamar. Sim, nós sabemos que as dores de crescimento são saudáveis, porque é um bom sinal que se está a crescer, e há aquelas dores. E eu até diria outra coisa agora, depois de ter dores de crescimento, continuo, quando nós fazemos algum exercício para bem da saúde e que vamos além daquilo que é o normal, começamos a ter dores na mesma, são dores, essas dores saudáveis, que é, digamos que costuma-se dizer até em termos de exercício físico, se não doer não faz efeito, e portanto são aquelas dores que nós devemos ter noção que é necessário para se ter digamos, um crescimento e uma vida saudável. Mas também, e isso eu espero que a gente continue a ter as dores de crescimento, porque estamos sempre a evoluir e portanto, como diziam, as democracias não são perfeitas, então há sempre que melhorar e sempre que aperfeiçoar. Referi aqui algumas das situações que foram faladas, os oportunismos, porque nós ainda hoje sabemos que quando há uma manifestação de qualquer coisa, contra qualquer coisa, há os oportunistas infiltrados e que partem e que roubam, e nós sabemos quantas manifestações que destroem património público e particular e que se aproveitam e roubam
Isso não é a democracia a funcionar. Isso é, no fundo, é o excesso de liberdade que as pessoas sentem que têm e saem impunes. Depois lá está o crescimento do populismo. E agora há aqui um bocadinho, às vezes, do aproveitamento, não quero criticar a Cátia, mas o aproveitamento muitas vezes dos extremismos. A Cátia diz sempre que o Chega não é de extrema-direita, mas estes partidos mais extremistas crescem à conta do descontentamento daqueles que cumprem e que não são respeitados. E isto é o perigo da democracia a funcionar. É, no fundo, não respeitarem os direitos dos outros, pondo em causa a própria democracia, e que muitas vezes dizem temos que cortar direitos das pessoas para que se continue a viver em democracia. E, portanto, é pôr em causa, de alguma forma, essa mesma democracia. A esperança de vida, claro, que cresceu, então, só o próprio Serviço Nacional de Saúde deu uma alavancagem a isso. Ainda hoje, nós queixamos do Serviço Nacional de Saúde, mas nós temos. Há países mais ricos do que nós que não têm o Serviço Nacional de Saúde, e que as pessoas muitas vezes morrem porque são pobres, porque não têm. Aqui não há uma pessoa que se recusa a ter um tratamento em qualquer hospital do país por não ter para onde pagar. E felizmente que, não estando bem e gastando cada vez mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, não está a funcionar bem, precisa ser melhorado. Mas isso é uma questão, não é de democracia, isso é uma questão de gestão desses serviços que tem que melhorar. E, portanto, a questão da mulher, do casamento, não poderem casar porque eram, de acordo com a profissão que tinham, não podiam casar, a natalidade, uma mulher que tivesse um filho de outra relação nem sequer podia ir ao hospital, portanto as crianças provavelmente tinham que passar um mau bocado. São coisas, pronto, convém lembrar, a Cátia há bocado disse que agora temos os partidos, podemos escolher. No Estado Novo havia um partido, a Ação Nacional Popular, que apoiava o governo. Portanto, havia um partido para votar. Portanto, também, quer dizer, eleições podiam não ser livres, também não havia mais para onde votar. Portanto, não deixava que houvesse partidos, que houvesse essa liberdade. Exatamente. Nós hoje em dia temos essa liberdade. Ou seja, se nós discordássemos da ideia do governo, éramos presos. Portanto, é a mesma coisa que tipo Putin e Rússia, não é? Os adversários acabam por ter um acidente ou qualquer coisa. E também, estavam a dizer que não havia reformas, também não havia subsídio de desemprego. E, portanto, as pessoas ou trabalhavam, não havia lares, ou trabalhavam até à última, até não poder mais, até se arrastar. E deixavam de trabalhar. Deixavam de poder ter alimentação. Portanto, estas não são pequenos pormenores, são grandes conquistas que nós, hoje, os jovens, e eu próprio digo isto, tendo na transição de um momento para o outro, que não consigo valorizar, não vivi, digamos que não dei conta desta pobreza tão extrema dos nossos avós. Portanto, e depois, então, o dedo do desenvolvimento, nós podemos comparar 48 anos do Estado Novo e 50 anos do pós-25 de Abril. E, portanto, o que é que desenvolveu Portugal em 48 anos e quando desenvolveu em 50 anos pós-25 de Abril? E, portanto, isto é uma diferença colossal. Podíamos estar muito melhor, podíamos, mas isso, para a Cátia, precisamos de mais governos PSD. Porque os governos PSD são reformistas. E também para o Vítor Cavalheiro. Os governos PSD são reformistas. E nós temos tido, nos últimos 25 anos... Um exemplo. Temos tido um exemplo. Reformistas de quê? Em 30 anos, 22 anos foram governados pelo PS. E bem, e por isso é que estamos nesta situação. Não estávamos bem piores. E não é bem. E mal porquê? porque este dedo de desenvolvimento podia estar um dedo muito maior, mais maiúsculo, se tivéssemos, ao contrário, 22 anos PSD e 8 do PS. Mas agora, provavelmente, vamos ter esperanças que
que as coisas possam melhorar nesse aspecto, porque uma coisa é certa, não é por eu ser PSD, é que o PS não tem a mesma ideia reformista que tem o PSD. É uma realidade. Não fazem reformas E o PSD, estruturais. Que reformas estruturais é que fez o PSD? O PSD... Mas que reformas é que fez? E o crescimento de um país tem muito a ver... Imaginem um Partido Comunista e o 25 de Novembro. Eu não sei porque é que foi aqui falado no 25 de Novembro, porque não é falado no 25 de Novembro. Aliás, a Câmara Municipal fez uma exposição alusiva ao 25 de Abril com um itinerário, digamos que, com datas, e não referia o 25 de Novembro. E parece que há aqui alguma tentativa de deixar na gaveta um acontecimento que foi importante. Porque os comunistas, tendo quase a certeza que iam ganhar as eleições, não foi perderam. Tão importante quanto vocês dizem. Eu estava na tropa nessa altura. Não foi tão importante quanto vocês dizem. Nunca nada teve em perigo. Eu do 25 de Novembro só sei aquilo que eu... Foi o 25 de Novembro, o 11 de março, o 28 de setembro. São aquelas convulsões normais. Não houve nada de especial. É verdade que houve ali mas eu acho que nunca teve em perigo a democracia nessa altura. Nunca teve em perigo. Não houve, é verdade. Mas isso dos comunistas comerem os meninos ao pequeno almoço já não existia nessa altura, já havia, pronto. O que eu sei ainda hoje é que o Partido Comunista, infelizmente, e eu digo infelizmente vai desaparecer, porque no fundo nunca evoluiu. Se nós fôssemos governados por um Partido Comunista, sabemos o que é que... Nós estamos aqui a falar de reformas, mas pronto, menos mal o PSD vai fazendo qualquer coisa, o PS vai fazendo alguma coisa, não a mesma tipo de reformas que não... Porque eu digo isto porque o país para crescer precisa dar espaço às pessoas e às empresas para crescer. As empresas crescendo criam postos de trabalho, criam riqueza, aumentam os salários. É isto que faz um país crescer. E o PS, muitas vezes, vive num mundo ainda de tratar bem de todos. Mas foi o PS que colocou Portugal na Europa, que fez tanta coisa. Não, esteve lá há muitos anos, tinha que estar, porque está a deixar o estado em que estamos a nível do país. A nível do país, mas o PS deixou o estado. Em que estado é que o PS deixou o país? Cátia, já agora uma coisa concreta que é para eu perceber também qual é o estado em que o país se encontra por culpa do Partido Socialista. Em quê? Vamos falar das fronteiras abertas. Das fronteiras abertas. Mas qual é? Tínhamos que ter um país de fronteiras fechadas, era? Não é de fronteiras fechadas. Deveríamos ter mais requisitos. Não, nós estamos na Europa, se calhar nem somos nós que decidimos isso. Então eu posso dar mais um exemplo. Ou seja, lá está, a Europa manda mais que nós enquanto país. Então, mas nós estamos na Europa, temos regras que as diretivas da União Europeia nós temos que as aceitar. Ou então não temos lá. Era como o Partido Comunista fala agora, nós tínhamos alguma hipótese neste momento de sair da Europa? Sair da Europa nunca. Acho que isso faz sentido. Vocês afinal até estão do lado do Partido Comunista. Não. Mas pronto, mas podiam usar alguns exemplos, a gente pode, para além deste desenvolvimento todo que falámos, e que ainda precisamos muito mais, mas podemos falar dos governos PS, digamos que do problema, digamos que ter piorado a nível de saúde, a nível de educação, a nível de justiça. Temos aqui três situações que põem a causa, que é o motor do desenvolvimento tem a ver com a justiça e portanto nós às vezes temos a sensação que não há justiça no país, e quando se vai para a justiça, quem ganha é o prevaricador, porque demora tanto tempo que quando se vai lá, quando chega ao final, já não há nada para recuperar. E isto é uma questão... E na educação, que é uma coisa tão importante, como é que chegarmos a um ponto em que temos milhares de alunos ainda hoje sem professor, pelo menos sem um professor de uma cadeira? Isto foi muito no tempo do PS, quer queiram, quer não. Mas pronto, é isto que, quando temos um governo PSD, e vamos ver, se os deixarem passar os 6 meses, talvez os 2 anos, mas pelo menos eles já sabem que é um governo a prazo que prometeram em campanha eleitoral que em 60 dias resolver o problema da saúde.
Em 60 E não vão resolver. Vamos ver. E não vamos vão ver, resolver. de facto. Porque isso não se resolve, esse problema não se resolve milagrosamente. Eu sei que Você não já se tem uma resolve. vantagem Eu sei que não boa. se resolve. Tem Mas- a pessoa que arrasou a saúde, que é um deputado do PSD, que era o senhor, o presidente da ordem, o bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Manuel Guimarães, já está no PSD. Ele arrasou a saúde. Pode ser que ele agora a consiga compor. Porque ele foi um dos grandes obreiros de arrasar a saúde, de pôr a saúde neste estado. Ele foi um dos grandes obreiros. Porquê é que nós não temos médicos? É porque o governo não deixa que tenhamos médicos. Não é porque o governo não deixa que tenhamos. Porque os médicos controlaram sempre tudo e todos. Exatamente. E esse senhor foi um deles. Isso e agora foi está no PSD. isso foi Ele agora, se calhar. Isso foi um erro de muitos governos, não só do PS nem do PS. Oxalá que ele meta a mão na consciência e que tente agora resolver muitos dos problemas que ele provocou a nível da saúde, que hoje estamos a pagar por culpa desse senhor que é vice-presidente da bancada do PSD. Estas pessoas só fazem o que os governos deixam fazer. E os governos deixam fazer. Não. Estes lobbies e o lobby à volta da Ordem dos Médicos foi sempre muito grande e isso hoje está-se a refletir na nossa Porque a Ordem dos Médicos é controlada pelo PSD. O PSD controla a Ordem dos Médicos, não é? E quando controlam, agora provavelmente estarão mais passivos, mais pacificados com o governo do PSD. Provavelmente pode haver aqui alguma coisa, mas não formam médicos em 8 dias. De todas as formas, nós demos hipótese ao PS de 8 anos de governo, dei ao menos uma oportunidade de 2 anos ao PSD para ver depois estarmos cá a fazer o balanço. Mas só para concluir... Os governos são feitos por homens e por pessoas... Exato, homens e pessoas, alguns às vezes mais preparados do que outros. Não é o caso do Montenegro. Se formos para a preparação, a preparação dele comparado com a do Costa já está no ensino superior, ele está na 4ª classe ainda. Em termos de malabarismo, o Costa é muito mais eficiente. Isso nós sabemos. Do resto, o líder depende muito da equipa que tem à volta. E isso, na equipa que tinha à volta ao Costa, nós sabemos e vimos... E à volta dele? O primeiro, olha... A quantidade de problemas e de... Até e agora, João Carlos, você já tem 3 deputados constituídos arguídos. 3. Já tem uma senhora que não entrou. Então lá há 8 dias. E tem já uma senhora que guia para o governo e afinal acabou por não ir porque tem um processo de fraude de não sei de quantos e não sei de quê. E estamos cá para ver mais. Estamos para ver. Porque infelizmente... O que é que disseram? O que é que perguntaram lá numa das entrevistas? Então, mas não preencheram lá o questionário a dizer que não tinham nada? Todos preencheram. Eu não culpo os partidos. Eu culpo as pessoas. Eu não culpo o partido, não culpo o PS, nem culpo o PSD. Eu não estou a defender... se tivesse uma situação dessas, Deus me livre que eu aceitasse... Não estou a defender todos e cada um deles. Não estou a culpar o partido. O Montenegro fez aquilo que tinha a fazer. E as pessoas, quando preenchem os questionários, que deviam ser íntegras e não são. As pessoas é que sabem que hoje quem vai para cargos de responsabilidade governativas são escrutinadas. E deviam ter a consciência de não terem condições nas atuais circunstâncias. Não vão. Exato. Pronto. Para terminar, dar os parabéns. De facto, nós precisamos disto, lembrar o 25 de Abril e lembrar isto sempre na escola, mas também aqui uma nota positiva antes das notas. A Assembleia Extraordinária alusiva ao 25 de Abril da Sertã, dar os parabéns aos intervenientes, às intervenções, tanto do PS, como do PSD, como da Cátia. Eu digo da Cátia. Da Cátia. Pronto. Não foi do Chega. Foi representação do Chega, mas foi da Cátia. E gostei muito da intervenção dela. Pena não gostar de uma parte da intervenção, mas ela provavelmente irá esclarecer e comunicar em primeira mão ao auditório que não assistiu à Assembleia Municipal em tempo oportuno, ainda nesta sessão, do qual depois eu também queria, nas notas finais também irei falar. Muito bem, vamos ainda falar com a Cátia, porque, Cátia, ouvimos aqui 2 discursos sempre a ir buscar o passado vivido, uns por mais, outros por menos. Como é que se vai, ou como é que se pode explicar aos jovens da sua idade, ou aos jovens mais novos, ou até um pouco mais velhos,
tudo isto que se passou, como é que se pode chegar a eles? Porque aquilo que nós notamos é que eles, a maior parte deles estão aliados desta realidade. Há uma falta de desinteresse muito grande. E hoje em dia, com os TikToks, com tudo e mais alguma coisa, as pessoas desligam-se, e principalmente os jovens desligam-se de tudo. E acho que daí a ferramenta mais importante que nós temos é a educação e as escolas. E acho que começa tudo a partir daí. Porque não pegarmos nas pessoas que o viveram e levarmos essas pessoas às crianças, aos jovens. Só dessa forma é que eu acredito que nós consigamos chegar a eles, porque nós até podemos fazer vídeos e tudo mais para o TikTok, mas não é algo que vai chamar a atenção. Daí ser mais fácil através da educação, através dos professores, através das pessoas que vivenciaram, que passaram por isto tudo, e chegar a eles através disto, porque nós deparamos-nos, ainda há pouco tempo nós falámos disto aqui, em que os jovens hoje em dia não têm interesse pela política, não têm interesse pelo associativismo, não têm interesse por nada, e isto vai chegar a um ponto crítico, e é importante que os jovens comecem a entrar dentro da política, independentemente das cores partidárias, porque são necessários. Quem faz os partidos são as pessoas, e às vezes não interessa ao partido. Obviamente que, pronto, por uma questão ideológica, obviamente que interessa, mas que seja lá qual for o partido, se nós tivermos ideias e tivermos vontade para mudar, acho que faz todo o sentido. E acredito que começa a partir da educação. Muito bem. Só uma vez que ao ouvir a Cátia me fez lembrar uma situação dos jovens nem sequer se interessarem pelos votos. Mais grave que isso é que pessoas da nossa idade e mais velhas não irem votar. E essas pessoas é que estão, de alguma forma, a desvalorizar a democracia, porque eles não estão ao trabalho ou desvalorizam cada vez que há eleições, não pensando que, não escolhendo eles, alguém está a escolher por eles. E se todos fôssemos a pensar assim, não havia democracia, porque não havia pessoas a cooperar. E isso é que me deixa muitas vezes triste. E o direito ao voto foi algo que nós em grande número ainda existir. Vítor. Eu é só para terminar, e porque nós falamos muita coisa, mas também dizer aqui que o 25 de Abril, os 50 anos, permitiu-nos, através da Rádio Condestável, porque a Rádio Condestável também é fruto do pós-25 de Abril, não é? Das rádios locais, etc. Antes não tínhamos essa hipótese, porque havia a censura, não havia essa hipótese. Tivemos essa oportunidade, através de conversas da liberdade, quando ouvimos pessoas, e aquilo que ouvimos aqui, porque eu acompanhei mais ou menos no Bom Dia Região, em que ouvimos a Cidade Patrício com o seu testemunho, são testemunhos interessantes, cada um com a sua visão, pessoas que viveram antes do 25 de Abril, com o Carlos Ribeiro, que também deu o testemunho dele, o Zé Paulo Barata Farinha, a Irene Barata, são testemunhos interessantes que também nos aproximam um bocadinho mais da realidade do antes e do depois do 25 de Abril e daquilo que cada um viveu naquele momento e naquela altura, portanto, do pós-25 de Abril. E já que está com a mão na massa, vamos então às notas positivas e notas negativas, porque recorde-se, hoje reservámos este tempinho todo para podermos falar sobre os 50 anos do 25 de Abril e para também ficarmos com este registro para a memória futura. Então é assim, notas negativas eu não trouxe porque o 25 de Abril é tão bom que eu acabei por não encontrar nada negativo para trazer neste dia. Neste dia é só positivo. Umas referências... CART construído por alunos da Mecatrónica Rodou no IEBS. Acho que é uma coisa positiva, interessante. Estamos a falar de um estabelecimento de ensino que também é muito importante aqui na nossa região e que esperemos que já era antes do 25 de Abril e continua a ser agora. E antes do 25 de Abril foi realmente uma instituição que formou muita gente que passou por aqui antes do 25 de Abril
E agora, oxalá que este é um exemplo da vitalidade do IVS e oxalá que continue. Depois os parabéns à Filarmónica Aurora Pedreguense, porque fez 133 anos, fez os concertos, também numa terra tão pequena, não é? Com tão pouca gente, conseguir manter uma Filarmónica, dá muito trabalho, de certeza absoluta, e oxalá que se mantenham por muitos anos e continuem a celebrar muitos mais anos. Depois, vi também uma notícia da Condestável, o GNR realiza ações de sensibilização. Acho que é importantíssimo, é um alerta, porque estamos agora a terminar essa parte das limpezas. Noutros tempos falámos aqui muito nisso, agora isto é uma coisa que já está mais ou menos normalizada, pronto, mas há muita gente que ainda se desleixa e a GNR tem feito algumas ações de sensibilização e realmente haverá, se calhar, provavelmente ainda muito trabalho para fazer relativamente, portanto, a essas limpezas, mas isto serviu de alerta e eu acho que é bom. Depois, o João Carlos já falou, 25 de Abril evocado em sessão solene, foi realmente uma sessão muito boa, portanto, com excelentes intervenções alusivas ao 25 de Abril e pronto, e que realmente nos ajudou também a comemorar melhor naquele dia, a relembrar ainda mais o 25 de Abril, com os testemunhos que foram dados e com muitas coisas, com muito que ouvimos relativamente à data do 25 de Abril. E, para terminar, dar os parabéns ao Ricardo Ailes, que foi eleito provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei. Portanto, estamos a falar de uma instituição com alguma... portanto, com muita gente, com muitos, não é problemas, requer se calhar uma dedicação grande e eu acho que é bom, portanto ele aceitou ir para aquele barco e oxalá que ele tenha muito sucesso, dar-lhe os parabéns pela eleição e que realmente consiga levar o barco a bom porto. E agora, João Carlos Almeida. Eu se me permitir aqui o editorial, aqui o mandante, eu passava a palavra para as notas soltas para A Cátia tinha pedido para ser a última. A Cátia, porque no fundo uma das minhas notas provavelmente vai ter a ver com as notas dela. Então, Cátia. Então, como notas positivas tenho: o GNR promove curso de extinção de incêndios rurais em Ferreira do Zezer. Acho que é uma boa iniciativa e devia ser aplicada também aqui ao Concelho da Sertã. Também tenho, coincidentemente com o meu colega Vítor Carvalheiro, a sessão solene da Assembleia Municipal da Sertã enfocou a importância de celebrar Abril, e acho que o devemos fazer mais vezes, e mencionar também que a Romaria de São Nuno irá decorrer este fim de semana. É um bom programa para quem está a ouvir, dirigir-se lá. Como pontos negativos apenas tinha muito mais, aliás até posso mencionar mais que um, porque agora lembrei-me entretanto. A falta de limpeza que nós temos visto aí pelas ruas na Sertã, e tenho uma que foi bastante contestada e que até foi a Rádio Contestável que a deu, que é incendiário que lançou vários fogos, não só na Sertã, mas também em vários concelhos, vê a pena reduzida e o Tribunal retira-lhe 7 anos de prisão, o que é lamentável, e vemos mais uma vez a justiça a não funcionar. E antes de terminar, gostaria de fazer um comunicado. Queria comunicar a todos os ouvintes que pedi a suspensão de mandato enquanto deputada municipal, o que significa que deixarei de estar presente nas próximas assembleias e debates. Ainda não sei se será até ao final do mandato ou não, tudo vai depender da minha vida profissional. Quero agradecer à população que me deu a oportunidade de fazer parte da mudança e da luta por um concelho melhor, e também pedir desculpa por não saber se o irei concluir ou não. Quero agradecer também à Rádio Contestável pela oportunidade de estar presente na Prova dos 9, e em especial ao Luís Biscaia e aos meus colegas de painel, o Vítor Carvalheiro e o João Carlos Almeida, que apesar das cores políticas e das ideologias que nos separam, que me ensinaram e fizeram-me crescer politicamente nestes últimos 3 anos. Um obrigado a todos. Muito bem, avançamos agora então com as notas soltas do João Carlos Almeida. Portanto, então, bem,
Eu acho que a Cátia devia ser a primeira nas notas soltas, porque o Vítor Cavalheiro aqui ficou um pouco privilegiado. Aquém do poderia se calhar falar. Mas para aqui poder orientar, que eu fiquei assim, estou um bocado tocado e já vou explicar porquê. Positivas. A delimitação da ARU de Pedrógão Pequeno e Sertã finalmente estão aprovadas. Há de ir à discussão pública e à Assembleia Municipal finalmente. Depois não foi esta Assembleia que fizemos, mas vamos fazer. Mas na próxima Assembleia já se poderão ser aprovadas definitivamente as ARUs para que tenhamos os direitos, alguns benefícios que são importantes para o desenvolvimento daquela zona e para os próprios que também ali investem. Outra nota positiva, a Irene Barata, foi aqui falado do Ricardo Aires assumir a Santa Casa de Misericórdia. O Vítor Cavalheiro saberá dar esse valor porque tem experiência. Mas dizer que a nota positiva é para a Irene Barata, que depois de ser 24 anos Presidente de Câmara, 26 de Provedora, está na disponibilidade de assumir a candidatura para a freguesia da Fundada, o que quer dizer que uma pessoa com aquele passado provavelmente não o fará por interesses próprios, mas para interesse da própria terra, e o desprendimento que se tem nos cargos para poder assumir um cargo destes não menor, digamos que por ser Presidente de Junta, mas porque ela já teve passado e ainda ter, digamos que a ideia de assumir isto, e eu acho que é muito positivo. E positivo também, no fundo, assisti a um filme da vinda das relíquias de São Nuno, Santa Maria, em Sernache do Jardim, em 1960. Nunca tinha assistido àquele filme, cedido pela RTP1, digamos, o acontecimento das altas individualidades a nível nacional que estiveram, a enchente de pessoas que estiveram em Sernache do Bom Jardim, o acontecimento à volta de São Nuno, e eu questiono, é positivo o que foi, mas há aqui uma parte negativa, que é como é que se perdeu, como é que se foi perdendo esta ligação, que tinha ali tudo para ser um sucesso. Não sei, é difícil entender o que se andou à volta disto e como é que hoje São Nuno é quase uma romaria normal, como outra qualquer. Para terminar, eu fiquei um bocado tocado pela decisão da Cátia, porque a Cátia é daquelas pessoas que nos faz falta, independentemente das discussões que a gente aqui esteve do Chega e de nós não concordarmos com muitas visões do Chega. A Cátia é uma miúda que está em início de vida, que tem os seus sonhos, e que me faz lembrar a minha filha, que também está na idade dela e que estudam para ter um futuro bom no nosso país e que muitas vezes nos obrigam a sair para o exterior para ter uma vida melhor que não conseguem cá. Isto é digamos, o dedo do desenvolvimento que ainda falta para os nossos jovens se manterem cá. Tem muito sido falado ultimamente, até nas últimas campanhas eleitorais. E isto toca-me de facto porque na política, independentemente das ideias, eu habituei-me a respeitar os meus adversários, não os inimigos, adversários políticos, porque quando a gente se respeita uns aos outros, tudo corre bem. E hoje os meus adversários políticos, como o Vítor Cavalheiro e outras pessoas que merecem como tal que nós possamos considerar amigos. E a Cátia, para além da gente aqui muitas vezes ter uma discussão mais acesa por causa das políticas, e sempre dissemos a Cátia é nova, ainda pode crescer politicamente e se calhar ainda pode mudar de ideias, mas isto tudo em democracia é assim. As ideias mais, digamos que, mais extremistas de outros partidos, porque aproveitam as fraquezas de outras pessoas, é isto que é a política e, portanto, nós temos que respeitar. E no fundo, eu acho que a Cátia, eu espero que volte rapidamente, que nos faz cá falta e que tenha toda a sorte com o meu desejo para os meus filhos e, essencialmente, comparando com a minha filha, que também tem estado a estudar, também quer
desenvolver, quer evoluir em Portugal. E muitas vezes a nossa passagem, que seja pelo estrangeiro, que seja para voltar rapidamente, para seja só uma passagem. E eu desejo toda a sorte à Cátia. Também, Vítor Cavalheiro. Já agora também, porque a Cátia fez a despedida. Epá, também desejar à Cátia todo o sucesso. O João Carlos já disse tudo. Às vezes as nossas conversas um bocadinho mais crispadas, mas é natural da política. Eu também sou assim. Quando discuto, não fica, os rancores não existem. Da minha parte nunca existiram. E, aliás, quem priva comigo sabe que é assim. Posso estar aqui a discutir com o João Carlos, mas é a discussão no bom sentido. A amizade não tem nada a ver com aquilo que nós aqui discutimos e com as nossas divergências políticas. Pronto, já também concordo, a Cátia, para mim, cresceu muito politicamente. Pronto, quando veio para aqui, hoje é muito diferente mesmo. A Cátia não se apercebe disso, mas nós que estamos aqui no dia-a-dia, tenho a plena convicção, e muitas das pessoas que nos ouvem têm a mesma convicção, que a Cátia cresceu muito politicamente. E desejar que tudo corra bem e que continue na política, porque assim, a política são as nossas convicções, pronto, e nós quando defendemos uma coisa, para nós é o melhor. Pode não ser para outros, mas para nós é. E temos que nos respeitar mutuamente. Infelizmente isto aqui entre nós aconteceu sempre. E pronto, os maiores sucessos, Cátia. Obrigada. E assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. Aproveito também para desejar as maiores felicidades à Cátia Pinto e agradecer-lhe também o facto de ter aqui estado também a representar o seu próprio partido e ajudar a esclarecer também melhor o auditório. Auditório com quem marcamos encontro de hoje a 15 dias. O programa, recordo, é repetido na próxima quarta-feira às 21 horas e depois fica também disponível em podcast na nossa página e também no canal de vídeo em Contestável TV.